A igreja de Filipos enfrentava uma dificuldade de falta de sintonia, falta de harmonia, falta de entendimento entre alguns irmãos. E havia ali naquela igreja 2 grupos, liderados por 2 mulheres. Os estudiosos indicam que era um choque de gerações. Possivelmente uma das irmãs era mais idosa, era convertida há mais tempo, e a outra era ou mais nova de idade ou convertida há menos tempo. Ou elas tinham diferença de idade, ou tinham diferença de tempo de igreja. E elas não se davam bem. E elas criaram 2 grupos na igreja. E criaram uma grande desarmonia na igreja. Porque tinha um grupo que gostava mais da irmã Evódia, e tinha um grupo que gostava mais da irmã Sintique. 2 irmãs. Bênção. Irmãs, crentes em Cristo Jesus. Mas acabou a harmonia da igreja. A igreja ficou sem sintonia. Tinha 2 frequências. A frequência da Evódia e a frequência da Sintique. E o povo não sabia em que frequência sintonizar. E o povo ficou dividido, e a igreja ficou enfraquecida, e essa notícia chegou aos ouvidos do plantador daquela igreja, o apóstolo Paulo. E ele então escreveu uma carta para corrigir outras questões, e aproveitou para corrigir essa também. Então nós vamos aprender, junto com os irmãos de Filipos, como é que a gente faz para estar sintonizados uns com os outros. E que proveito há na vida da igreja quando nós estamos sintonizados uns com os outros. Uma vez que a primeira mensagem da série é sintonizado em Jesus, sintonizado depois com a vontade de Jesus. Então, se estamos sintonizados em Jesus e com a vontade de Jesus, o próximo passo é que haja sintonia entre nós. Então, vamos ver o que esse texto reserva para nós. Filipenses capítulo 4, a partir do 1º versículo, diz assim: a santa, infalível e eterna palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos. Paulo estava com saudade, porque tinha tempo que ele não ia a Filipos, ele disse que está com saudade dos irmãos. Minha alegria e minha coroa. Sim, amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Rogar é pedir com clemência, com clamor, com apelo, é pedir assim, pelo amor de Deus. Isso é rogar. Não é assim, ô irmão, peço a vocês, ô irmão, faz um favor para mim. Não, rogar é pelo amor de Deus, gente. Aí você fala, nossa pastor, o que é isso? Então, isso é rogar. É mais do que clamar, é tipo desesperado. Me ouçam pelo amor de Deus. Isso é rogar. O apóstolo Paulo estava fazendo isso. Então, rogo a Evódia e rogo a Sintique, essas 2 bênçãos, que pensem concordemente no Senhor, ou, dependendo da sua tradução, que pensem harmoniosamente no Senhor. Note bem, que pensem, concorde, que entrem em concordância. Porque a Evódia está puxando para um lado, a Sintique está puxando para o outro, e isso está rachando a igreja. Acabou a harmonia, acabou a sintonia. Ou as 2 concordam, ou o negócio aí em Filipos vai desandar. Mas concordar com quem, Paulo? A Sintique concordar com a Evódia, ou a Evódia concordar com a Sintique? Não, as 2 concordar com o Senhor. É isso que ele está dizendo. Pensem concordemente no Senhor. Ou seja, nenhuma tem que estar certa, nem a outra tem que estar certa. As 2 têm que descobrir qual é a vontade do Senhor, porque é o Senhor que sabe o que é bom para a igreja. Não é o irmão A, nem o B, nem o C, nem o fulano, nem o ciclano, nem o beltrano. Nem o apóstolo Paulo. Senão ele diria, pensem concordemente comigo. Não, pensem concordemente no Senhor. Nem a Evódia, nem a Sintique, nem o Paulo
sabem o que é melhor para a igreja, senão o dono da igreja, que é Jesus Cristo. Então, entrem em concordância com o Senhor. O que é que Jesus quer para a igreja de Filipos? E aí concordem com Jesus. Abandonem suas opiniões, seus achismos, suas manias, seus costumes, aquilo que vocês gostam, mas abandona e concorda com o Senhor. Se o Senhor está dando uma direção para a igreja, concorde com Ele, e assim a harmonia será restabelecida. Assim estarão sintonizados com Jesus, com a sua vontade, e uns com os outros, e aí sim a coisa fica boa. A ti, verso 3, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Está percebendo que Paulo não está dizendo que ninguém aqui tem que ir para o inferno, que ninguém aqui tem que ser condenado, que ninguém tem que ser excluído da igreja? Está todo mundo com o nome no livro da vida. É tudo crente, mas crente vacilão. Crente vacila também. Crente de muita opinião, que eu acho, porque eu gosto, que eu... Não, quem tem que ter opinião na igreja é Jesus. Qual é a opinião de Jesus acerca dessa coisa? Pensem concordemente no Senhor. O que é que Jesus falou para fazer? Para criticar? O que é que Jesus falou para fazer? Para pegar o telefone e ligar para o outro aqui. Você sabe que fulano não gosta de você? Você viu o que ela fez? Ela nem gosta de você. Que bênção, né? Que bênção! É VOD ou Cinti que é essa? Verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sejam alegres. Mas Paulo está quebrando aqui em Filipos. Sejam alegres. Alegres, porque com Jesus sempre há motivo para botar um sorriso no rosto. Seja a vossa moderação conhecida de todos. Ou seja, porque tem gente que acha que está alegre, mas está empolgado, e na empolgação bota os pés pelas mãos, faz besteira. Então Paulo está dizendo, alegrem-se, mas não se esqueçam da moderação. Sejam moderados. Moderados. Pensa antes de falar, pensa antes de fazer, pensa bem antes de tomar qualquer atitude. Sejam moderados. É melhor ser impelido pelo Espírito para o centro da vontade de Deus do que tomar a frente de Deus, colocar os pés pelas mãos e atrapalhar o Senhor em sua obra. Moderação. Perto está o Senhor. Ele está dizendo, no final do verso 5, que Jesus não abandonou a igreja, não. Jesus está perto, e Ele cuida de perto, e Ele está olhando, e Ele está ouvindo, e Ele está vendo. Ah, glória a Deus que Ele está vendo tudo, Ele está ouvindo tudo. Aquelas conversas que a gente não ouve, Ele ouve. Aquele zap que a gente não lê, Ele leu. Aquelas reuniõezinhas de bastidores que a gente não ficou sabendo, Ele ficou, aleluia! Louvado seja Deus, que vê tudo, ouve tudo e sabe de tudo que acontece na sua igreja, porque Ele está perto. Não andem ansiosos, versículo 6, com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Um povo que ora e é grato. Um povo que clama a Deus em oração, mas não se esquece da gratidão, ações de graças. Não é um povo que ora só pedindo e nunca está satisfeito com nada. Não, é um povo que ora e agradece, é um povo que ora e reconhece as bênçãos, as maravilhas e as ações de Deus o tempo inteiro em nossa vida. Oração e ações de graças. E a paz de Deus, verso 7, que excede todo entendimento. Às vezes a gente não entende as coisas. E quando a mente da gente não entende, a única coisa que precisa é o coração ter paz. A mente não entendendo, mas o coração estando em paz, tranquilo.
Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, verso 8. Tudo que é verdadeiro, ou seja, o contrário do que é mentiroso. Tudo que é respeitável, ou seja, o contrário daquilo que não se deve respeitar. Tudo que é justo, o contrário do que é injusto. Tudo que é puro, o contrário do que é impuro. Tudo que é amável, o contrário do que é odiável. Tudo o que é de boa fama, o contrário de má fama. Ou seja, tudo aquilo que pode ser espalhado. É boa fama, pode espalhar. Ai, bem descobri um negócio do pastor. Vamos espalhar? Se puder espalhar, é de boa fama. Se não puder, é de má fama. O que Paulo está dizendo é que o crente tem que ser de boa fama. Quando descobrir uns negócios da gente, tem que espalhar. Por que não faz fofoca boa? A gente não faz fofoca boa, né? Agora a fofoca má, perversa, aquela que escorre o veneno assim, ó, no canto da boca. Essa aí. Aí o Paulo está dizendo, tudo que é o contrário das coisas erradas, que não se pode viver na igreja, se houver alguma virtude, se houver algum louvor, o que é louvor? É elogio. É aquilo que a gente fala bem. Louvor é uma coisa, adoração é outra, não confunda. Louvor é elogio. A gente louva a Deus? Sim. Tecemos muitos elogios ao Senhor. E a gente adora a Deus? Sim. Adoração é o que fazemos por aquilo que Ele é. Louvor é o que fazemos por aquilo que Ele faz. Nós o elogiamos. Então, tudo aquilo que é digno de ser elogiado, tudo aquilo que é digno de louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Por quê? Porque toda a ação começa num pensamento. Se os nossos pensamentos forem maus, nossas ações serão más. Se os nossos pensamentos forem bons, nossas atitudes serão boas. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, disse Paulo, isso praticai, e o Deus da paz será com todos vocês. Que paulada do apóstolo Paulo. Não é à toa que o nome do homem é Paulo. Ele gosta de uma paulada. Então, vamos ver o que acontece com a igreja quando ela está sintonizada com a vontade de Jesus, com o próprio Jesus, e uns com os outros. É o contrário da situação de Filipos, uma igreja em harmonia, uma igreja harmônica, e a gente está no mês da música, e o tema é sintonizados, exatamente nesse sentido, de que estamos sintonizados, ou seja, estamos em harmonia. Essa palavra é uma palavra da música, harmonia. Quando mesmo tendo diferentes sons, quando mesmo tendo diferentes frequências sonoras, elas se ajustam e ficam agradáveis ao ouvido. É isso que é harmonia. Uma nota, o dó, tem uma frequência, o mi tem outra frequência, o sol tem outra frequência. Mas quando você toca dó, mi e sol, isso forma um acorde de dó, que mesmo tendo 3 frequências diferentes, harmoniosamente são agradáveis ao nosso ouvido. Eu não tenho a mesma frequência que você, nem você tem a mesma frequência do seu irmão, nem do outro, nem do outro. Cada um de nós tem uma frequência, no sentido de que cada um de nós tem suas características particulares, íntimas, pessoais, individuais e intransferíveis. Mas mesmo nós, tendo frequências diferentes, podemos agir como as notas que são diferentes, mas podem trabalhar em harmonia, para que seja agradável ao Senhor que nos criou. Eu creio que pode existir uma igreja que vive em harmonia.
mesmo sendo nós diferentes, mesmo sendo notas diferentes, teclas diferentes de um teclado, nenhum dó é igual ao outro dó. Aquele piano ali tem 7 oitavas, então ele tem ali pelo menos 7 notas dó, cada dó ali tem uma frequência diferente da outra, é a mesma nota porque é o mesmo tom. Então sintonia é porque está no mesmo tom. A harmonia, embora não tenha o mesmo tom, ainda assim continua agradável ao ouvido. Então a gente não precisa ter o mesmo tom, a gente não precisa ter a mesma frequência, a gente não precisa ter o mesmo ritmo, as mesmas características, não precisamos ser todos iguais para sermos harmônicos. Aliás, se for tudo igual é uníssono, não é harmônico. E olha que eu nem sou da área da música, hein? Portanto, é necessário que sejamos diferentes, senão não tem harmonia. A harmonia só acontece quando é a união dos diferentes, e ainda assim continua agradável. Essa é a proposta que eu recebi do Senhor para trazer à sua igreja nessa noite. Então quero pensar com você que às vezes eu sei que a gente tem dificuldade de entender o que Deus está falando com a gente. Não sei você, mas eu tenho. E esses dias, precisando ouvir Deus e receber de Deus uma direção, eu fiquei pensando que Deus demorava muito para me responder as coisas. Não sei se você já pensou isso. Ai, Deus demora tanto para me responder. E aí eu pensando nisso, refletindo, lendo a Bíblia e orando, eu percebi que não. Que Deus nunca demorou para me responder. Eu é que demorei para entender o que Deus estava falando. Porque Deus não demora. A gente é que tem dificuldades. A gente é que tem limitações. Deus não tem limites, Ele é eterno. Deus não tem dificuldades, Ele é onipotente. Ele faz o que quer, onde quer, a hora que quer, com quem quer, usando o que quiser. E esses dias eu, conversando com uma pessoa, e ela me disse: pastor, eu até queria que Deus falasse comigo, mas Deus não tem falado comigo ultimamente. E aí eu perguntei para ela: será que não é você que não tem deixado a sua Bíblia muito fechada? E ela pensou e respondeu: verdade, pastor, minha Bíblia anda muito fechada mesmo. Então como que você quer que Deus fale com você? Talvez Deus queira falar ou esteja falando o tempo inteiro. A gente é que demora a entender, e a gente é que não está tão disposto a ouvir. Então quero nessa noite que você entenda que para estarmos sintonizados uns com os outros, temos que estar sintonizados com Deus. Pensem concordemente no Senhor. Não adianta buscarmos a harmonia pelas nossas forças, pelas nossas capacidades, pelas nossas maneiras de viver, de relacionar. Vou me aproximar de tal pessoa, eu vou fazer alguma coisa para aquele ali que eu sei que ele gosta, e assim a gente vai ficar em harmonia. Eu acho que quanto mais a gente caminha na direção de estarmos harmonizados e sintonizados uns com os outros, nos esquecendo do que o Senhor tem para nós, eu penso que a gente está jogando contrário à vontade e a frequência que Deus quer nos sintonizar. Talvez o mais importante do que buscar a harmonia com o outro, na direção do outro, fosse buscar a harmonia com o outro na direção do Senhor. Alguém já disse que o hábito de falar com Deus muda o nosso jeito de falar com as pessoas. Às vezes a gente está querendo ser tão legal com as pessoas e se esquece de ser legal com Deus.
E aí a gente roda, faz, e não tem muito resultado palpável dessas coisas. Então vamos para a Bíblia, porque é ela que sabe qual é a verdade. E a verdade é que, em primeiro lugar, quando estamos sintonizados uns com os outros, você já entendeu, depois de estarmos sintonizados em Jesus e com a vontade de Jesus, em primeiro lugar, estaremos firmes e vitoriosos. Firmeza e vitória, é o que diz o primeiro versículo. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Paulo chama os irmãos de Filipos de sua coroa. Existem duas palavras gregas que podem ser traduzidas por coroa, a saber, diadema e Stéphanos. Qual a diferença dessas duas palavras? Diadema é a coroa de metal que usa um rei. Sabe aquela coroa que o rei usa? Coroa de metal, geralmente com pedras preciosas. Isso o grego chama de diadema. A outra coroa, o grego chama de Stéphanos. E qual é a diferença de Stéphanos para diadema? Stéphanos é a coroa de louros, que usa um atleta quando é vitorioso numa competição. Ele recebe aquela coroa de louros. Lá no mundo antigo, nas Olimpíadas que já existiam, greco-romanas, os atletas de luta, ou de corrida, ou de tiro ao alvo, eram algumas modalidades que existiam naquela época. Quando ganhavam em primeiro lugar, o prêmio era uma coroa de louros. Não tinha como nós temos hoje medalha ou troféu. Lá naquele tempo, a premiação era aquela coroa de louros. Às vezes premiação em dinheiro, às vezes uma terra era prometida ao vencedor, às vezes ele recebia uma pedra branca gravada com o seu nome. Por isso essas figuras são todas usadas lá também no livro de Apocalipse. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Aí o pessoal fala, vamos para o céu e lá nós vamos ter uma coroa. Aí fala, fulano fez uma coisa boa na igreja, ganhou mais uma pedrinha na sua coroa. Não está lendo a Bíblia na língua original, porque se tivesse, saberia que a coroa da vida não é diadema zoe, é Stéphanos zoe, é coroa de louros, não tem pedrinha nenhuma não, irmão. Precisando ler direito no original, porque no português fica difícil, porque é tudo coroa, só que uma é diadema, outra é Stéphanos. Aí se não checar no original, conversa fiado, entendeu? Conversa besteira. E ainda acha que entende da palavra. Então, firmeza e vitória. Por quê? Porque Paulo chama aqueles irmãos de coroa. Ele está dizendo assim, vocês são a minha vitória. Eu considero a igreja de Filipos como uma coroa para mim. Ou seja, eu passei correndo em Filipos, fugindo da perseguição, preguei o evangelho, ali foi plantada uma igreja, e essa igreja permaneceu, ou seja, eu fui vencedor, vocês são a minha coroa. Enquanto essa igreja estiver se reunindo em Filipos, eu me sentirei um vitorioso no Senhor, porque a igreja que Ele me usou para plantar, continua aí pregando o evangelho, e vivendo esse evangelho. Então vocês são minha coroa, vitória. E vocês têm que ficar firmes no Senhor. Portanto, quando uma igreja está sintonizada uns com os outros, vivendo em harmonia, ela é vitoriosa, porque ela vai permanecendo, mas ela também é firme, ela não permanece só por causa dos eventos, só por causa do que acontece, por causa das programações, porque é um ambiente legal de se frequentar, porque é um centro de convivência, é tipo um clube que a gente paga uma mensalidade ali todo mês e usa aqui algumas coisas legais para mim e para minha família. Não, ela permanece, ela é vitoriosa por causa da firmeza que ela tem, e a firmeza da igreja está na palavra de Deus, porque quando os ventos batem, é a rocha que segura.
Portanto, uma igreja harmonizada, uma igreja harmônica, sintonizada em si mesma, porque está sintonizada com o Senhor, ela tem firmeza, ela tem vitória, ela tem harmonia e ela conta com a companhia uns dos outros. O verso de número 2 e 3 fala sobre a harmonia que precisa ter uma igreja. Evódia e Síntique não tinham harmonia. Aí o Paulo está dizendo, rogo as duas, que voltem a ter a harmonia. Como que a gente faz isso, Paulo? No Senhor. E a ti, fiel companheiro de jugo. A palavra grega aqui é zigos. Zigos é aquela madeira que coloca, que a gente chama lá na roça de cangalha, que coloca na nuca do boi para puxar o carro. Então, quando você ata 2 bois, bota aquela madeira na nuca de um boi, na nuca do outro boi, amarra uma corda aqui, amarra outra corda lá, e os 2 bois vão puxar o peso, para dividir e ficar mais leve, porque um boi não aguenta puxar aquele peso todo, então bota 2, bota 4, bota 6, bota quantos boi quiser, vai amarrando tudo no jugo, e vai prendendo com aquela madeira, então aquilo ali é o jugo. Então Paulo está chamando o irmão lá de companheiro de jugo, ou seja, é o irmão que foi a minha companhia, o irmão que aguentou o peso junto comigo, para que essa igreja fosse plantada e permanecesse aí. Então, quando uma igreja está vivendo em plena harmonia, ela não tem essas facções, esses grupos, essas panelas, igual a da Evódia e da Síntique, não tem essas coisas de maledicência, tudo que é o contrário lá do verso 8, aquilo que não é de boa fama, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é respeitável, aquilo que não é puro, aquilo que não é amável, não é de virtude nenhuma e nem louvor existe nisso. Então essas coisas não existem. Por quê? Porque os irmãos estão todos em companhia de jugo. E o jugo que nos une não é uma madeira. O jugo que nos une não é um conjunto de regras que a gente tem que seguir. O jugo que nos une não é um regimento, onde isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não, o jugo que nos une é o jugo de Jesus. E o jugo de Jesus é suave, e o fardo de Jesus é leve. Portanto, o que é que nos une? O amor que nós temos uns pelos outros. De maneira que se perdemos o amor, perdemos a harmonia. Simples assim, irmãos. Quem não ama, não conhece a Deus. Então precisa conhecer o Senhor. Uma igreja que está em harmonia, ela é firme, ela é vitoriosa, ela é harmônica, ela tem a companhia de jugo dos irmãos, e ela é alegre e moderada. Verso 4 diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sejam alegres. Ai, Paulo, que beleza, então nós vamos rir, nós vamos brincar, nós vamos divertir, mas com moderação. Porque às vezes a gente está muito alegre, a gente se empolga e machuca o outro. Você já viveu essa experiência? Comigo acontece direto. Porque quando eu empolgo mesmo. E às vezes, numa empolgação, começa a falar uma coisa, falar outra, falar. E quando a gente fica empolgado, geralmente a gente é traído por nós mesmos. Por quê? Por causa da fisiologia humana. Nosso cérebro só funciona bem se tiver oxigênio. Tanto que se tiver uma parada respiratória, a primeira coisa que acaba e que morre e que desliga é o cérebro. Entra em coma. Estado vegetativo. Ou seja, o cérebro desligou por falta de oxigênio. Tanto que se um bebê, na hora de nascer, faltar oxigênio, vegetando o resto da vida. Uma bolha, 0,001 segundo, que faltar um oxigênio no cérebro, desliga. E aí o que acontece? Quando a gente se empolga, a gente não respira direito. Já viu uma pessoa empolgada? Você tem que ver, está respirando direito? Está respirando ou não? Não está. Uma pessoa moderada, como é que ela conversa? Ela está alegre, ela, ei, meu irmão, que bom que você veio. Ela é alegre, ó.
mas ela é moderada, ela respira direito. Então ela pensa antes de falar, ela fala exatamente o que ela quis falar, porque ela está raciocinando direito, o cérebro está funcionando em velocidade normal. Só que aí, quando a empolgação toma conta, ou o outro lado também, né? Quando o nervosismo toma conta, aí a gente fica nervoso e começa a falar, e aí não pensa direito também. Por isso que muitas pessoas, não sei se você já reparou, quando as pessoas vêm falar aqui à frente, as primeiras vezes, sem muita experiência, geralmente elas falam coisas que não queriam falar. Aí a perna treme, a boca seca. Irmãos, estamos aqui nessa manhã, não, nessa noite. Aí às vezes estou aqui nessa noite e é de manhã, ou o mês da música é o mês de agosto, não é o de novembro, ou uma coisa ou outra. Por quê? Porque a gente está... Só entre nós. Entendeu? A gente está aqui, ó, muito rápido, muito empolgado, ou querendo falar muita coisa num espaço curto de tempo, aí a nossa mente nos trai, o cérebro não respira direito, não funciona direito, não fala direito, e aí a gente às vezes, na muita alegria, a gente às vezes acaba machucando as pessoas. Ou nunca aconteceu com você, ou, quando você está empolgado, você fala um negócio, a pessoa fala, ai, aí você está todo empolgado, você dá aquela quebrada de asa assim, você fala, eita. Acontece comigo direto. E eu vejo acontecer com outras pessoas também direto. Gente que se empolga e dá bom dia, cavalo. E às vezes machuca muita gente e nem percebe que machucou. Por quê? Porque estou muito alegre. Mas Paulo está dizendo, no verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Lembre-se sempre, perto está o Senhor. Deus está ali. Seja alegre, mas não perca a sua reverência. Seja alegre, mas não perca a sua moderação. Seja alegre, mas não esqueça que você é crente e que Jesus está te vendo. Amém? Uma igreja harmônica também tem paz. E paz aqui é exatamente o contrário de ansiedade. Porque o verso de número 6 diz, não andem ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e com ações de graça. Então Paulo aqui está dando já de cara uma receita contra a ansiedade. E não é Rivotril. E não é terapia, e não é nada que não seja oração e gratidão. Sabe por que a gente fica ansioso? Porque a gente esquece de orar e esquece de agradecer. Amanhã eu tenho uma entrevista de emprego. Ai meu Deus, amanhã a entrevista, eu estou precisando, estou esperando tanto essa oportunidade. Amanhã a entrevista de emprego. Ai meu Deus, aí eu fico assim, ó, já lá na entrevista sofrendo por antecedência. Por isso que chama, que está sofrendo antes. Por isso que é pré-ocupação. Você está se ocupando antes, pré-ocupação. Não precisa se pré-ocupar. Deixa para se ocupar na hora certa. Que hora que é a entrevista? É amanhã, 9 horas da manhã. Então deixa para se ocupar da entrevista amanhã, 9 horas da manhã. E o que eu faço até lá? Ora e agradece. Olha em volta de você e vê quanta coisa você já tem, mesmo não tendo aquele emprego. Senhor, obrigado pela casa que eu moro. Senhor, obrigado. Faz um negócio. Esses dias eu fiz isso. Não estou brincando. É sério. É sério. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Não é isso? Curados, não é perdoado não. Perdoado já está na cruz do Calvário, amém, aleluia. É para curar, é para tratar aquele ranço que fica na gente. Então, quem me conhece sabe, eu sou fanático com tênis. Tênis. Estou usando aqui um Air Jordan retrô. E negócio assim meio quase que exclusivo. Não vai achar quase nenhum igual. Custa o zóio da cara. Eu trabalho para isso mesmo. Veja bem. Chegou um carregamento novo de tênis lá na loja. O vendedor que me conhece já manda logo um zap. E aí pronto, desanda tudo aqui. Eu falo, meu Deus do céu, tem que ir lá ver os tênis. E os tênis. Mas eu sou generoso. E minha esposa já me ensinou. Você quer botar para dentro? Antes bota para fora. Então eu tenho uma sapateira lá que é enorme, que tem muito sim, graças a Deus. Mas toda vez que vai entrar um time,
o outro tem que sair. Então vira e mexe, o Bazar é abençoado com uns 46 bico largo aí, e toda vez que vai entrar uns tênis, tem que sair uns tênis. Então minha esposa falou, ó, a quantidade que cabe aqui é essa, não cabe mais. Então para entrar novo tem que sair. E aí eu com muita dor no coração, e praticando muita benevolência, generosidade, o altruísmo, eu escolho lá aqueles que eu estou usando menos e dou. Da última vez saiu um carregamento de quase 15 pares. É assim, uma vez por ano sai um carregamento assim. É muito. Pena dos meninos lá não calçar 46, senão era uma festa aqui na igreja, ia dar todo mundo de Nike, top de linha. Resultado, eu fui lá, e aquele modelo que eu queria, daquela cor que eu queria, não tinha o meu número. E aí bateu aquela ansiedade, entendeu? Mas eu preciso desse tênis. Olha que nível chega a doideira na gente. Mas eu sei que cada um aqui tem os seus tênis. Entendeu? O meu é o tênis, o seu, problema seu. E aí, meu Deus do céu, logo aquele que eu queria, não tem, nananã. Eu cheguei em casa, aí fui organizar lá, e eu estava com aquilo remoendo dentro de mim. Quase entrando já no site, vendo se nas outras lojas tinha, nem que eu vou trazer dos Estados Unidos, mas eu vou comprar esse tênis agora. Sabe quando você fica assim, aquele negócio... Gente, olha só, uma bobeira, um tênis, mas só para você entender como é que funciona. Às vezes não é tão bobeira, e você precisa disso para a sua vida. Então, aí de repente eu parei assim e lembrei desse texto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecido diante de Deus as vossas petições, em oração, com ações de graças. Aí, sabe o que é que veio na minha cabeça? Olha que ponto chega a doideira de um ser humano. Estou confessando, gente. E assim, que seja de boa fama, pode espalhar, não ligo não. Aí eu pensei assim, então eu vou orar. Orar por causa de um tênis, olha que ponto que chega a nossa futilidade espiritual. E aí eu comecei a orar, e na hora eu pensei assim, não, que é isso? Que é isso? O que é que eu estou fazendo? Eu estou orando por causa de um tênis. Aí eu pulei para a parte B. Olhei para a sapateira e ela está lotada, de alto a baixo. Uma parte do guarda-roupa está lotada de cima a baixo. E o lateral do guarda-roupa já está de caixa quase até o teto. Aí eu olhei para aquelas dezenas e dezenas de pares de tênis, olhei e falei assim, eu sou muito ingrato mesmo, velho. Como é que eu estou aqui me corroendo por dentro, morrendo de ansiedade por causa de um par de tênis? E eu nem sou uma centopeia para usar esse monte de tênis. Eu nem preciso desse monte de tênis. Para que eu estou ansioso com isso, se eu nem preciso disso? E aí eu comecei a agradecer. Aí sabe o que eu fiz? Eu sou meio doido mesmo. Comecei a abrir cada caixa de sapato, olhar para assim, o modelo e falar, ô Senhor, esse aqui é o Jordan, número 12. Olha só. Graças a Deus eu tive condição de ter um tênis desse, né? Olha que coisa, olha que bênção. E aí eu olhei o outro par lá, olha só, esse aqui eu usei uma vez só, tem mais de ano que eu comprei, nem uso quase. Oh meu Deus, eu tenho muito mais do que eu preciso, né? Para que essa ansiedade? Eu não sei qual é o seu tênis, meu irmão, mas eu sei que tem uma área da sua vida que você fica ansioso, desesperado, e isso te corrói por dentro, mas se você parar para pensar friamente, você nem precisa tanto disso para viver. Talvez seja a hora de agradecer mais do que pedir. Por isso, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecido diante de Deus as vossas orações com ações de graças. Bateu a ansiedade? Procura dentro da sua casa e olha para dentro da sua vida a quantidade de coisas que você tem para agradecer a Deus. Te garanto, ao final dessa oração de gratidão, a ansiedade terá sumido do seu peito. Que a palavra de Deus é verdade eterna do Senhor. E em quinto lugar, né? Então vamos repetir lá, vamos revisar. Uma igreja que está sintonizada uns com os outros tem firmeza e vitória, harmonia e companhia, alegria e moderação, paz e não ansiedade, bons pensamentos, que é o verso 8, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, virtude e louvor, isso ocupe o vosso pensamento.
tenham bons pensamentos, uns dos outros, uns acerca dos outros. Nunca pense o mal dos seus irmãos, nunca pense o mal para os seus irmãos, nunca deseje o mal, nunca sinta o mal, nunca pense o mal. Antes, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, virtude, louvor, ocupe o vosso pensamento. Bons pensamentos, não é pensamento positivo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Não, nem tudo vai dar certo. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Como já disse o Martinho Lutero, o pior castigo que podemos sofrer da parte de Deus é que Ele nos entregue aos nossos próprios desejos. Ai de nós, se tudo que a gente quisesse, desse certo. Ai de nós, se tudo que a gente intentasse, realizasse. Estávamos já completamente perdidos. Glória a Deus, que algumas coisas não dão certo na nossa vida. E com isso Deus vai nos direcionando para o centro da sua vontade. Aleluia. Por último, uma igreja em harmonia precisa, e agora eu bato em mim, de líderes saudáveis e que sejam referência para o povo de Deus. Porque o último versículo 9 que nós lemos diz: o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes. O que é que Paulo está falando? Quando eu estive aí em Filipos, eu ensinei algumas coisas para vocês. Vocês aprenderam? Eu entreguei algumas coisas para vocês. Vocês receberam? Eu falei algumas coisas para vocês. Vocês ouviram? Eu fiz algumas coisas aí no meio de vocês. Vocês viram? Portanto, tudo aquilo que aprenderam, receberam, viram e ouviram da minha parte, façam igual o que eu fiz. Falem igual o que eu falei. Sejam como eu fui. Esse cara é muito corajoso, velho. Muito. Como é que bate no peito diante de uma igreja e diz: olha para mim, imita eu. E não é a primeira vez que ele faz isso não. Ele fez isso com a igreja de Éfeso e fez isso com a igreja de Corinto. Bateu no peito e disse: imita eu, porque eu imito a Jesus. E ele era perfeito? Não, mas ele era crente. Ele era um servo, ele estava em plena harmonia com o seu Senhor, e quem anda em harmonia com o Senhor, sabe que não é perfeito, mas está sintonizado com Deus. Portanto, pode olhar para mim, porque eu estou na frequência certa. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, isso praticai. Paulo, mas como assim a gente vai ter que fazer tudo que você fazia, Paulo? Mas você é um cara 380 volts, velho. Você é um cara que estava pregando o tempo inteiro, orando o tempo inteiro, evangelizando o tempo inteiro, e o tempo inteiro perseguido e tal. A gente não consegue te acompanhar. Então façam o que vocês conseguirem. Mas isso tira a nossa paz, não pode. Tem que fazer e tem que ter paz. Porque a última frase aí é: o Deus de paz seja com todos vocês. Portanto, a pergunta que eu acho que ficou ecoando aqui na cabeça dos filipenses será que a gente vai dormir em paz essa noite? Depois de ter ouvido isso do apóstolo Paulo? Eu penso que sempre tem alguma coisa que a gente precisa consertar com Deus. E se você, nessa noite, ouviu, recebeu, viu e aprendeu o que Deus nos disse através da sua palavra, e você decidir se arrepender e consertar com o seu Deus, eu te garanto, o Deus de paz te dará uma noite de paz. Nós vamos cantar mais uma música com o ministério, e enquanto eles cantam, eu queria que vocês estivessem em oração. Eu nem sei que música eles vão cantar não, mas eu creio que será um louvor ao Senhor nosso Deus, e você pode aproveitar esse momento de louvor a Deus, para prestar atenção naquilo que Deus te falou nessa noite. E se houver alguma coisa que você precisa se sintonizar com Deus, se houver alguma coisa na sua vida que não está em plena harmonia com a vontade de Deus, que você se arrependa,
que você se conserte com o seu Deus e que a frequência dos mais altos céus possa passar pelos nossos corações, em nome de Jesus.